Buenas, olá, tudo bem? Começando a live da semana, primeira live da semana, com o Dr. Samuel Aguiar, daqui a pouco vai nos chamar aí. Corrido do meu gabinete, do nosso gabinete, porque a Nanda está numa atividade que precisa de silêncio e concentração. Buenas, Moa. E então vim aqui pro quarto, tem essa estofado aqui, eu fico bem tranquilinho, esperando que dê silêncio. Oi, Daiane. Esperar então o convite do Samuel. Vamos falar sobre os prognósticos para a advocacia no futuro. Os amigos que não são advogados também podem colaborar aí com sugestões, inclusive para suas áreas, porque a advocacia é uma prestação de serviço, né? Com as suas características próprias, né? Mas, mas ela interage com outras áreas. Aí chegou o Samuel, tô por ti, meu irmão. Chama aí. Enquanto não começa, a live de quarta-feira vai ser com o Carmona, Felipe Carmona. Nós vamos falar sobre a teleaudiência, ou as audiências virtuais, porque tem muita coisa acontecendo. Amanhã deve sair alguma decisão no sentido de ter ou não ter as audiências de... Ó, Sena Dutra, como é que tá, meu irmão? As audiências de instrução, a gente ainda é contra elas, né? Muita gente é contra. O Samuca não sabe chamar. Pô, mas eu também não sei. Vamos ver como é que convida aqui. Escreva uma mensagem. Ou coisa assim. Peça para participar ao vivo. Tenta aí, dá uma mexida aí nas tuas mensagens, vê se tu não encontra. Enquanto isso, eu vou tentando te convidar aqui. Desativar, compartilhar, copiar link. Aí, aí, deu certo. Prendeu, Sami. E aí, Bruno, como é que tá, meu irmão? Tudo bom? Amigo querido aí lá da OAB. Chegou, Agora sim. Samuel. Sobe um pouco, Agora. homem, que tá lá embaixo. Tô muito pra baixo? É, agora tá legal, tá vendo teu rosto. Alô? Tá me ouvindo? Então, tá bem. Tá me Tô ouvindo te bem? ouvindo bem. E tu me Tá, escutas bem? escuta. Senão eu Tô te boto. ouvindo bem. Mas é que o meu suporte celular é um negócio molengão, assim, sabe? Comprido. E aí, se eu botar o fone e chacoalhar a cabeça, ele vai ficar assim, sabe? Te entendo. E eu tô meio escuro aqui, né? No Tá fim um das pouco escuro, contas, assim. deixa Por eu que ver. que eu acho que eu sou odiado no Face aí, meu querido? Bruno. Isso é maldade. Isso é intriga da oposição. É, eu sou um polêmico querido. A galera gosta de discutir comigo. Isso aí é intriga da oposição. Hoje eu estou experimentando um horário diferente aí, né? De noite eu fiz uma pequena pesquisa ali nas minhas redes e o pessoal prefere esse horário aí. Mas não tem Acho muita que fica um. ciência, às vezes tu pega um tema bom e um horário bom e não dá a mesma audiência que um outro tema que talvez seja um pouco menos interessante e dá audiência. Ó, o Uhum, Ribas, faz ó, o parte. Ribas. Faz parte, não adianta. E aí, meu? Pronto, acho que tô um pouco mais claro agora, né? Tá melhor sim. Vamos Então lá? tá bueno. E aqui tô vendo o Leandro Roberto Fleck, que é meu aluno lá em Rolante. Tudo bom, Leandro? Bom Ah, bem, encontrá-los Leandro. todos. Obrigado pelo convite. O Ribas é o Um Erlon, é um abraço também. advogado da classe mais alta que tem de Porto Alegre aí. Um homem elegante, sempre Mas com olha véu só. importado, sapato lustroso. É isso aí mesmo. Aí, ó, por que que eu sou odiado, né? Bom, Porque obrigado pelo isso é convite. elogio de amigo, E, tá? Deixa pra lá. e, o, e bom estar contigo e com os teus seguidores aqui hoje para a gente conversar sobre o que coloca Ó, chegou o oráculo da Serra, o o Felipe Possamay. Um dia desses nós vamos fazer uma live aí também. show de bola. Show de bola. Tia, tô acompanhando teu material, tô acompanhando aí
os teus vídeos, nem sempre consigo acompanhar por live, mas tentando pelo menos Mas pro assistir canal, no né? YouTube. E tá muito legal, tu tá com um time Tá, muito né? Também bacana tô aí. curtindo. Pá, Já tem show de uns bola amigos mesmo. que me convidam, pá, Paulo, vamos falar sobre tal coisa e tal, me chama lá, aí entra na grade, né? Tá Show de legal, tá bola. bem legal mesmo o material. Uhum. Mas então tá, Felipe, eu tô né? trocando de horário, tô experimentando, vamos ver. Vamos ver. O pessoal prefere essa hora, pela minha pesquisa, mas não sei. Bom, é assim mesmo, não adianta. Digo por mim, já fiz live de manhã, já fiz live de tarde, já fiz live de noite. Às vezes emplaca um monte, às vezes tu encontra aí alguma dificuldade, faz parte, não adianta. É a É, gente se reinventando, né? exato. Não, mas o bom é que sobe lá pro canal depois, fica um material de consulta permanente, né? Uhum. Então, falando nisso, vamos entrar no tema. Ó, saiu. Fugiu, Samuca. Caiu a rede do Samuel. Vou esperar um pouquinho que ele volta. Ô, Felipe, já vai preparando a pauta aí pra gente conversar, meu irmão. Tu que é o cara que nos acude, sempre nos acudiu. Ó, voltou. Caiu um pouquinho a tua rede aí. Pois é. Talvez seja porque tá todo mundo no Wi-Fi aqui. Eu, a esposa, a impressora, os gatos, tudo ligado no Pode Wi-Fi. ser, pode ser. Daí É, eu agora já dei também. uma Aqui tem esse ajeitada aqui. perigo aí. Os guris estão provavelmente jogando Free Fire. Já fizeram as tarefas. Depois Faz daqui parte, eu faz parte. vou. Eu vou. Pauta livre, tá bom, Felipe? Beleza. Depois daqui eu vou tomar uma sopinha de capelete. Tá certo. Não, Começou essa época boa, né? eu já fui jurado pela esposa. Hoje a janta são torradinhas com caponata. E só também. Se É, for ontem mais do nós que isso, eu comemos engordo. petiscos aqui, pãozinho com alguns aperitivos. Não, é que, sabe como é que é? Sim. Eu tava me cuidando, mas daí dei uma afrouxada na dieta e daí, se não cuidar, a barriga vem, né? Eu tava com certeza absoluta que eu tava gordo, mas aí a minha cunhada visitou a nossa casa ontem e disse que eu tô magro, que eu emagreci, então eu tô magro, pronto. Não vai contrariar, né? Não. Então tá, Vamos, vamos ter advocacia no futuro, Samuca. vamos ter advocacia no futuro. Eu entendo que vai ser um tanto quanto diferente de tudo que a gente já viu, ou pelo menos de tudo que a gente tem feito aí nos últimos 20 anos. Mas a gente vai ter advocacia sim. Vai voltar uma figura interessante que a gente encontrava aí nos anos 80, 70, 60, mas entendo eu que a advocacia vai ganhar um fenômeno bastante interessante, e do qual estamos todos nós aí convocados a fazer parte, né? E Até, qual seria esse retorno dos idos de antigamente? Que tu acha, que tu acha que é isso? bom, anotei aqui para a gente comentar um pouco e Tua trocar uma cadeira tá ideia que nem nesse a minha do sentido. escritório. Uhum, uhum. Vou ter que tomar vergonha na cara e comprar um óleo aqui para dar jeito. Ó, a Che, Aline Kepler. Oi, Aline. A Aline foi Uhum, nossa participante de e a La... sexta-feira. Muito show a live Sim, com ela. assisti. E a Muito Laura, legal. que participou contigo de evento lá em Montenegro, foi minha orientanda de TCC. Só tá entrando gente boa aqui. Do que eu tô Aham. acompanhando, só tá entrando Ah, o gente pessoal de boa. Montenegro, eu por mim me mudava pra lá. Eu gosto muito daquela cidade. É muito bacana. E Muito legal. é um povo muito bom de É, trabalhar, de lidar, de discutir. ela, Vale a pena. Vale a pena. a Camila, minha parceira de lá, me chamou de volta, né? Ah, A é? gente tinha se afastado um pouco, né, nos casos novos, mantendo só os antigos, mas agora vamos reativar a parceria lá. É muito Tá legal. certo? Faz parte, né? Obrigado, Tchê, Laura. pra mim, falando. Beijo pra ti também, Laura. Ah, eu vejo que o grande desafio que a gente vai ter para os próximos tempos é que o advogado vai ter que ser menos copia e cola e pensar mais fora da caixa. O que acontece? Convivendo aí nos círculos acadêmicos, a gente tem visto o pessoal discutir inteligência artificial e coisas do tipo, e tem um videozinho padrão que eles mostram, já cansei de ver aquele vídeo,
que eles dizem assim, ó, se você é advogado, saia da faculdade, não vai ter emprego para você. Eu já vi isso assim, ó, sem exagero, mais de uma dezena de vezes, em mais de um contexto, e as pessoas ficam Mas não falando deixa de ser assim, uma verdade, né? Para uma fatia não vai ter mesmo. para uma fatia não vai ter mesmo. O que acontece? Aquele cara que era datilógrafo, aquele cara que era copiador de coisas, para esse cara vai acabar. E esse fenômeno de copiar e colar sempre existiu. A diferença é que hoje se copia e cola da internet. Antigamente se copiava e colava de livro. Eu tenho ainda livros de modelos de prática civil, modelos de prática A busca de trabalhista. jurisprudência também era mais ou menos isso, né? Uhum, sim, a gente gastava um tempão. Tu pegava um livro que era um sumário para depois ele te mandar para outras coisas. Ah, o nosso desafio aí vai ser vencer o computador. Esse é o grande desafio, é pensar fora da caixa e conseguir usar todos esses dados dos quais o computador tem com muita tranquilidade e conseguir repensar esses dados. Em resumo, a gente vai ter que conhecer o certo e criar uma novidade. Criar Mas uma novidade. eu tava ouvindo sobre esse assunto, eu tô sempre buscando algum vídeo na internet, alguém falando sobre a sua experiência e tal. Inclusive conversei com o Gustavo Rocha, que é um gênio, uma Uhum, figuraça finíssima. Sabe muito de direito digital, sabe muito do mundo virtual e marketing. Sobre essa questão de jurimetria, que ele já nem tá sempre falando sobre isso, acho que já está até enjoado. E essa inteligência artificial, né? E todo mundo uhum. traz como prognóstico que isso vai ser a realidade do futuro. Eu não enxergo tanto assim. Eu acho que sim, Eu em também grande não. parte sim, para a gente ter previsibilidade, mas é mais ou menos como a gente faz para acompanhar. Claro que em termos de dinamizar o peticionamento, enfim, o andamento processual mais simples, é possível. Mas eu também acho Uhum, que resgata um pouco essa visão romântica e ela não se encaixa, a não ser na jurimetria, né? Mas no uhum. sentido de acompanhar as tendências da jurisprudência, enfim, uma previsibilidade para o cliente, que é aquilo que o macaco velho tem hoje de diferencial, né? E a experiência no Uhum, ramo, tipo, conheço um juiz tal, conheço o servidor tal, eu sei como é que aquela vara funciona, eu sei qual é a tendência de tal turma do tribunal. Então, isso nós já vai uhum, deixar de ser um diferencial. Não que a experiência vai ser substituída, mas nesse ponto aí a jurimetria me parece que uhum. traz, que traz um substituto bom. Sim, certamente. Isso pode ser interessante. Isso pode ser interessante. Mas sabe que o que eu tenho visto nos últimos tempos, quando a gente discute seja com estudante, seja com já o profissional, há um instituto no direito que todo mundo conhece e que ele é fenomenal se bem utilizado, mas se mal utilizado ele é lugar comum para qualquer situação e que o pessoal distorce, que é a questão da principiologia, é o uso dos princípios na discussão do direito. O que acontece daí? E isso precisa ficar muito firme para nós. Uh, a nossa Constituição, a nossa legislação é cada vez mais principiológica, para que a gente não fique atido apenas a uma letra de lei, mas sim consiga achar respostas concretas para temas que são palpitantes. E o que acaba acontecendo é que hoje tudo, tudo virou princípio. E é como se nada mais a gente tivesse um caminho certo para deslindar, para caminhar, para mostrar para o cliente, como tu mesmo disseste. E isso está sendo um pecado mortal. Não é o caminho do princípio, dizer assim, não, não, esse princípio aqui, só seres humanos conseguem caminhar discutindo princípios. É mais do que isso. É enxergar como os princípios se desdobram e não simplesmente jogar, porque senão fica muito fácil dizer a dignidade da pessoa humana e daí por conta disso eu peço qualquer coisa. Mas é óbvio que é a dignidade da pessoa humana. O direito só caminha por conta da dignidade da pessoa humana, o direito como um todo. Sim, é um daqueles meta-princípios, né? Uhum. E, A Laura está mas falando. é A Laura, fácil não, usar desculpa. isso, né? Hã? A Laura.
A Laura A Laura? tá falando que a pessoalidade ela nunca vai estar ausente do serviço do advogado e que as pessoas anseiam por isso. Eu acho que sim. Eu acho que a capacidade de, de tu te comunicar, a capacidade de tu ter empatia com as pessoas, compreender o problema dela e somar isso que tu tá falando aí da principiologia, é o que vai fazer o profissional diferenciado. Ele tem que estar antenado Uhum, nas tecnologias, ele tem que estar usando as tecnologias, como hoje muitos ainda estão se adaptando ao processo eletrônico, mas quem é trabalhista uhum. já faz sei lá, quase 10 anos que se não sabe mexer no processo eletrônico, está fora do Tá mercado. fora. Né? E isso aí é uma coisa que vai renovando. Não sei se foi contigo que me chamou essa atenção, da questão da digitalização e de como o mercado seleciona isso, como a profissão Uhum. seleciona. Sim. Então eu acho que essas características vão ser diferenciais. Eu vinha sentindo muita falta e eu estava numa espécie de crise de identidade principiológica no direito do trabalho, que é a minha especialidade, né? Então eu Sim. estudei muito, curti muito estudar na faculdade o Américo Pla e a questão dos princípios do direito do trabalho e tal. Uhum. E eu sempre raciocinei os questionamentos dos meus clientes dentro da questão de principiologia somada à experiência. Mas quando tu não tem aquela Uhum. experiência específica, tu faz o raciocínio lógico, né? Dentro dos Sim. princípios. E nós passamos um período onde isso se afastou bastante, assim. Ainda tem Uhum. uma boa fatia de positivismo, assim, sabe? Da coisa Sim. estritamente a norma legal e não tem um olhar para a realidade. Não que a justiça tenha que ter bom senso, na verdade a legislação, em princípio, ela é uma evolução do pensamento, o que vai espelhar o bom senso. Mas a justiça não Uhum. está fazendo esse ajuste, né, Uhum. necessariamente, mas ela tem que, às vezes, sair um pouco da caixinha, né? Certamente, Tem que certamente. enxergar o mundo evoluindo, porque senão não vai buscar a paz social, que é o princípio básico, né? Com certeza. É que no fim das contas a gente não tá sabendo dosar isso ainda, né? Que das duas, uma. Ou a gente se apega à letra da lei, daí vou fazer aí uma analogia futebolística, se apega à letra da lei, e daí é querer. Tu tá com a bola no teu campo de defesa e tu quer sair driblando para ir pra frente, ou tu pega só princípio e daí é só balão pra frente. Tu não sabe Uhum. onde é que vai cair, mas tu fica estimando que vai cair. E daí com Boa isso, comparação. Nenhuma das duas funciona, né? nenhuma das duas funciona. Nenhuma das duas A não funciona. ser que seja o Cebolinha ou o Mateuzinho no Grêmio, né? Não, mas com detalhe, né? Até pra isso, tu tem que saber onde é que vai cair do outro lado. Porque falar Sim. a dignidade da pessoa humana me dá direito a dano moral, e daí tu dano moral e tu tá jogando como dano moral qualquer coisa, daí a pessoa vem discutir ali que quer porque quer e enfim, fica isso. Eu quero, se não der, me abala. Então é dano moral. Eu acho que como a gente tem esse jargão, né? Primeiro eu vou dar boa noite aí pro Lucas Marcon, filho da doutora Horácio, do Uhum. doutor Everton, esse aí é gênio de pai e mãe, ele e o irmão dele. E a Larissa, minha Show de amiga, um bola. abraço, Larissa, tudo bom? Talvez alguém mais que eu não tenha enxergado, eu não posso mexer no Eu, troço eu no elefante. vi, eu vi o Paulo Dias, eu vi a Paulo Dias, Marina esse de advogado Souza. trabalhista, Marina de gente Souza é minha finíssima. amiga. E esqueci o que a gente estava falando. Eu Aí, falei ali a gente estava falando ali de regras e princípios, e daí o balão para frente, que tu falaste do Cebolinha, que daí ele eu acerta e acho eu que foi falei, isso que me não, às vezes. emocionou, né? Mas, Saudade do meu futebol, cara. pô, tá Que complicado, saudade. né? E vamos ser sinceros, até disso o direito precisa. O direito precisa desse elemento anímico. Quando a gente vai Me falar, por lembrei que eu exemplo. ia falar, Samuca, só para não perder o Manda, fio da manda, manda. meada. O advogado é o primeiro juiz da causa. E o Sim, cliente é o melhor sim. advogado. Acho que foi contigo que eu usei essa expressão Foi, numa live. foi sim. Foi sim. E, então, esse bom senso, essa capacidade de tu enxergar a principiologia, mas de tu te enxergar dentro do contexto, né? Do Uhum, tua profissional, tua imagem profissional, os direitos que tu quer representar e aquilo que tu pode alcançar para o teu cliente, né? uhum. Esse raciocínio principiológico e dentro do Semancol, assim,
da realidade, né? Essa adaptação, esse jogo de cintura, ele é também outro diferencial. E eu acho que Certamente. ele vai estourar ali na frente como uma coisa assim básica, E um e eis a aprendizado. questão. Ah, a gente ouviu, no fim das contas, a gente se criou em meio a essa indústria do dano moral, que é fomentada desde a Constituição de 88, que é um pleito justo, só que daí a gente transformou dessa Às andorinha em um vezes, morcego, né? às vezes A é ide- justo. Pois é, a ideia do dano moral é interessante, o problema é no que a gente transformou. É como tu E. falou, indústria, né? E de fato, eu já me ofendi bastante por essa expressão de indústria do dano moral. Porque eu compreendia que quando às vezes que eu pedi dano moral é porque existia, né? Sim. Mas aí a gente vai, a carreira da gente vai andando, começa a fazer mais contestações e tal, e eu já defendi dano moral por cumprimento de ordem e cumprimento de horário. Uhum, uhum. Então, realmente, havia uma indústria e havia uma possibilidade de tu colocar o dano moral. Também havia uma outra coisa, como o direito do trabalho ele é muito de negociação, né? Havia Sim, a questão de deixar o dano moral ali para tu jogar as verbas como indenizatórias em vez de natureza sim, sim. para não gerar previdência, né? Não gerar imposto. Va- Tá? Vamos ser sinceros, agora pegando por um viés mais civilista, quando tu colocas ali no mesmo pedido dano material e dano moral, o que faz com que o advogado seja remunerado e que não vá ficar aí uma mordida que o cliente venha a sentir é dano moral. Uhum. Daí, o cara teve um dano patrimonial de 2.000. Daí tu bota um dano patrimonial de 2.000 mais um dano moral de 5.000 para poder ter 7, daí daqui a pouco o cara tira 10%, 20%, e ele não vai sentir nos dois ali que ele queria. Eu acho que vai um pouco além disso, Samuel. Eu acho que quando o cliente ganha dano moral, ele se sente um pouco justiçado. Uhum, Né? Eu acho sim, que foi contigo também que eu usei essa expressão, justiçamento. sim, 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 Então, o dano moral muitas vezes é a resposta dele para o patrão que tratou ele mal. No meu ramo, né? sim, O sim, consumidor também. É aquelas horas que tu sim, fica pendurado no telefone tentando fazer uma negociação com o teu prestador de serviço, o cara tá te tratando que nem nada, né? uhum. Consumidor que não é nada, e aí tu fica com raiva e ao ganhar o dano moral tem essa questão. E claro, né? Tem a questão de aumentar o valor da causa, né? Agora não é Mas sabe, dano moral, né? sim, mas sabe que eu tenho um pouco de medo desse justiçamento. Que uma coisa é tu criar uma baliza para fazer esse cálculo. Uma coisa é tu pensar, por exemplo, o cara ficou 1 hora pendurado para cancelar a linha telefônica, ou 1 hora pendurado para cancelar a internet. Ah, daí aquilo que a gente aprende assim, a função pedagógica da pena, né? Que uma sanção aí que vai ter função pedagógica, então se condenar a R$ 1.000 não é nada. Então vamos condenar 10, 20, 30 mil reais para que eles sintam no bolso. Tá bom, o problema é que a gente acaba olhando pelo outro lado, pensando também como advogado, a gente vai forçando isso, tudo bem, a gente quer que a sociedade ande nos seus devidos parâmetros. Mas a novidade só sai quando a gente força. Se hoje a gente tem robô para atender, se hoje a gente tem teletrabalho, se hoje a gente tem qualquer inovação no direito, é porque a gente vai forçando os limites legais. E forçar os limites legais, a gente fica nessa lâmina muito fina, né? Muito tênue entre fazer algo justo e fazer algo que causa Forçado. lesão. Às vezes é justo, mas também incomoda. Para e pensa comigo, pegando bem aí a questão do direito do trabalho. A gente sabe que o auxílio transporte ele é pago antecipadamente e ele tem a função dele é bem específica. Mas também a gente sabe que é super comum o empregado, e isso não deveria acontecer, mas enfim, é comum passar o seu vale transporte ali para a esposa, para o filho para ir para a escola. Agora, aqui o pessoal está fazendo teletrabalho, corta o auxílio transporte. Daí vai olhar assim, pô, não recebi auxílio transporte, o que tá acontecendo aqui? Pô, é meu direito, eu tô trabalhando. Peraí, não é bem assim.
A gente vai É, criando tensionamentos, mas né? tu sabe que esse bom senso eu tenho enxergado no Judiciário Gaúcho, pelo menos, que é onde eu atuo, né? Uhum, eu também, eu Esse também. exemplo, principalmente, ele é um exemplo muito claro de que existe esse bom senso, né? O Uhum, transporte agora é uma coisa que está, claro, pacificado, não é exigível. E uhum, pensamento diferente da alimentação. sim, 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 sim. O Paulo, deixa Lucas eu. está dizendo aqui que é passível de justa causa, até o funcionário que ganha vale transporte e utiliza outro meio. Mas é comum Uhum, também as pessoas negociarem isso, tipo, transformar em gasolina o vale transporte, porque a empresa não tem a rubrica de combustível. Tudo depende do contexto, mas é um motivo de justa causa, sim. É motivo, sim. sim, Também já vejo, tecnicamente. Lucas. Quero dar um abraço, um beijo nas gurias da Laranja Maurício. Elas fazem umas Opa, lives muito legais também. deixa eu dar uma olhada também quem é que entrou. Lucas Marcon, se eu não estou enganado, foi meu aluno Foi em teu aluno. 2013. Pô, tô ficando velho. Puxa vida. Naquele tempo eu tinha cabelo. Ah, eu não Beijo acredito, já pra... teve cabelo? Já tive em algum momento. Ah, tá ali, ó. Ele comentou que foi meu aluno na Ritter. É. 2013. Teoria do Estado e da Constituição. Nicole Bittencourt também, que fizemos live juntos. Quem mais que tá por aqui? A Larissa Gonzalez comentando que gostou da live à noite. Ó, A fica a Larissa sugestão, era a Paulo. nossa colega lá do prédio lá. A Larissa, será que eu Só que não ela tô. ficava no andar oitavo, se não me engano. Ah, por isso. Por isso. Agora não tá me passando. Paulo, eu separei também umas coisas para comentar contigo o seguinte, assim, de bem de dual, mais e menos. Não estou dizendo que vai ser 100% para um e 0% para outro, mas eu entendo que vai ser algumas. E a Nicole também teve aula de tech comigo, comentou agora. Minha prima Juliana. Legal. Beijo para Juliana, para Giordana, que Beijo, foi. Jordana. Jordana tem um fenômeno curioso. Ela foi minha colega de graduação e como eu fui para a docência bem em seguida que eu saí, ela chegou a conviver comigo em sala de aula como colega e depois como aluna. Deixa Ah, eu o Carlos separei. Ibanez, eu não sei se é o juiz do trabalho. Não, não. Ele é professor argentino. É meu amigo. Saludos desde Brasil, Carlos. Abraço, Ah, Carlos. separei aqui algumas questões aqui que entendo que vai ser de grande mudança para nós. Tá vendo eu Algumas chacoalhar delas. aí, ó? Uhum, faz parte, faz parte. Toda vez que eu mexo. Coisas que a gente vai ter que aprender e que por vezes não são nos ensinadas na faculdade. A primeira delas, eu entendo que nós advogados precisaremos ser mais empáticos e menos formais. Não estou dizendo que a formalidade não é importante. Estou dizendo Ah, é. que. Oi? Ela é. A partir do Sim, sim. momento que tu representa alguém, um mínimo de formalidade tu tem que ter. Sim, por certo que sim. Mas, ao mesmo tempo, entendo que essa questão da proximidade com o cliente vai se aumentar. Não apenas para fazer uma defesa integral documental, mas sim para realmente compreender a função do advogado no processo. Para que, quando o advogado fala, não é simplesmente aquilo que ficou ensaiado, acordado ali nas últimas 2 horas antes da Eu acho que isso é audiência. impossível. Esse acordo, esse ensaio é impossível. Quando tu tem outros Também atores acho, na cena. também acho, também acho, Uma mas. referência de uma que outra história, assim, que tu tenha que reforçar. Por exemplo, tu é funcionário do RH, tá lá como preposto na audiência e trabalha com 3 escalas. Qual era a escala daqueles? Ah, ele por uns meses trabalhou em escala tal, em outros meses ele mudou para Uhum, tal escala. Essas são coisas que são importantes tu frisar. Tu, como, sim, como representante da empresa, vir com esse conhecimento da contratualidade, que é o que se exige de um preposto, né? mas Agora, aí tu, ensaiar, mas aí, combinar, o que falar. mas é que eu te digo tá mais no seguinte sentido. Tu tá pensando aí por exemplo, no viés do empregador ou da empresa, né?
Eu estou pensando na relação das partes. O advogado que vai representando a empresa, ele vai, de certa forma, ter que saber um pouco mais do lado da empresa e por que aquilo tudo ocorreu. Ou o advogado do empregado, por que aquela situação ofende tanto a ponto daquele pedido chegar a sair. A gente vai ser muito menos modelo, né? Muito menos copia e É. cola e muito mais de ser um profissional global. Vou usar uma palavra Uhum. que por vezes é mal interpretada, um profissional holístico, que vai ter que entender um pouquinho de tudo daquela realidade, daquele microsistema, para poder enxergar algo mais justo. E praticar empatia também com a outra parte, né? Uma coisa que me chamou a atenção Sim. agora é isso, porque eu tive um exemplo recentemente, eu fui contratado para fazer da audiência para frente, da audiência de conciliação para frente, de instrução Uhum. para frente. E aí fomos na audiência de instrução, tô sempre sorridente e tal, cheguei na colega, lá em, acho que foi em Camaquã essa, acho que foi lá. Uhum. E aí cheguei na colega e tal, conversando, aí doutora, vamos fazer um acordo. Eu disse, pá, doutora, eu faço acordo sempre, mas nesse caso a empresa não quer. Mas por que, doutora? Porque ele está mentindo. Ele está mentindo no processo e nós não queremos fazer acordo porque ele vai virar um exemplo para os demais poderem mentir também. Né? E Uhum. jogaram muito duro naquela ação e eu não vou dizer que eu não senti um certo prazer, assim. Né? Uhum. Eu não gosto de representar mentiroso, né? Não precisava. Claro. Se tivesse jogado com a verdade, se exploraria aquele processo de uma forma muito mais rentável, assim, digamos assim, pro lado dele. Sim. E eu te diria que esse é um outro caminho que a gente precisa reforçar, que é a questão das soluções alternativas Uhum. de, Especialização. que a gente vai ter que caminhar muito em torno da conciliação, da mediação e da arbitragem. A arbitragem até hoje não pegou no Brasil. É É porque ela é um curioso. clube de poucos. Sim, sim. Até hoje, será que, pensando em um judiciário que tem muita dificuldade de tocar os seus processos, de uma demanda, então, historicamente reprimida, bom, tu que és trabalhista, tu sabes muito bem o que é agendar uma audiência aí entre conciliação e instrução aí, intervalos de 10, 11, 12 meses, para ter a É, próxima isso quando audiência. não. Isso no trâmite normal, quando não tem adiamento. Pelo Sim. menos no rito ordinário é assim mesmo. Sim, imagina só. Na realidade eu estou falando agora de direito do trabalho, mas eu vou importar para todos os ramos do direito. Às vezes tudo que tu precisa é de uma solução rápida, ainda que ruim, mas às vezes tu precisa rápida. Já E dizia o Rui Barbosa, né? Era ele que dizia, né? Justiça lenta não é justiça. justiça que tarda é justiça falha. E a gente vive exatamente isso. A gente vive exatamente isso. E o defeito não é do judiciário. O judiciário tenta colocar as coisas em dia. É que cada vez mais surgem novos litígios e novas matérias que a gente cria. Uhum. Talvez alguns pleitos muito justos, outros talvez de gosto duvidoso. Mas me parece que o caminho da conciliação, da mediação e da arbitragem são saídas interessantes que a gente vai. O advogado daqui para frente vai ter que conhecer. Vai ter que conhecer, vai ter que vivenciar. E a gente, não sei tu, mas eu posso. Bom, a gente é contemporâneo de graduação, a gente não foi criado para a cultura de conciliação. Não, A nossa gente foi. cultura é beligerante o tempo todo. Sim, E uma boa parte de nós, nossos colegas aí de formação daquele tempo, se formaram para fazer direito em massa também. São, sim, são, sim. não são muitos os profissionais que fazem essa advocacia de boutique, né? Tanto é que eu lembro que durante a graduação tinha colega que queria uma cadeira de informática para ensinar a fazer mala direta no Word. Porque daí trocava ali os elementos rapidinho e tocava para frente. Sim. É uma versão primeva aí de tecnologia, como é que é? De inteligência artificial, né? Junta Aham. aqui tudo e pega. Mas era isso foi disso que a gente foi criado.
Foi essa massa que a gente foi criado. Tanto é que as nossas petições já tinham tudo mais ou menos esquematizado, as nossas procurações já são pré-prontas, só troca ali a data, o Mas nome eu das acho que isso pessoas e aí acabou. uma coisa é tu ter agilidade no teu trabalho. Então tu tem uma procuração Uhum. pré-pronta, tu tem diversos tipos de inicial para diversos tipos de problema. Mas eu Isso é sempre natural. tive autocrítica até de demorar bastante para fazer as iniciais, porque eu Uhum. sempre fui detalhista com relação à realidade fática. Então eu Uhum. quero passar para o cliente, passar para o juiz aquilo que o cliente me passou de forma fidedigna. Isso até é Sim. ruim, porque às vezes passa um tempo, tem que ligar para o cliente de novo, eu não me lembro de tal detalhe, e Uhum. de novo. E aí, pô, o E- senhor não entrou ainda com a minha ação. Não, Bom, mas nós isso é pensar vamos fora da entrar caixa, bem. né? Isso é Hã? pensar fora da caixa. Seria muito fácil tocar o mesmo processo e seguir adiante, principalmente quando a reclamada, a empresa é a mesma, pega aquele modelão e já toca direto, É, e a enfim. petição é aquela que beira a inépcia. Sim, Beira a inépcia. sim, sim. E Não nisso consigo. também Eu vale morro de vergonha dizer. se eu fizer uma coisa dessa. Eu também, eu também, eu também. E vamos ser sinceros, muita petição que a gente pega teria aquilo que, logicamente, seria chamado de tautológica, né? Que daí o pessoal pega e copia meia dúzia Mas não só de a petição, trechos. né? A sentença também. Quem faz Sim, petição tautológica não pode se queixar de sentença tautológica também. isso é verdade, isso é E verdade. embargos, né? Bem. Embargos é sempre igual, esse é igual. Porque, na verdade, que era parte modificar. Aham. Isso é igual. Mas as sentenças não. Se tu aprofundar a peça, eu acho que tu dá até uma sensação mais gostosa pro operador de direito que está do outro lado, né? Ah, Ou que mas com tá. certeza. Demonstra seriedade, demonstra esmero. Quer dizer assim, não, do outro lado alguém me leu. Nem que seja para Sim, dizer contra mim, mas alguém me leu. sim. E É. isso Se cansa de sentiu às acontecer vezes comigo. respeitado, né? Sim, sim. Às vezes eu acho que minha inteligência é desrespeitada, com toda sinceridade. Que o É, mas aí pessoal. tu vai, possível acontece mais. Agora no trabalhista tem também os honorários de sucumbência. Aí tu vai discutir lá a distribuição da sucumbência, tu tem mais razão para falar, né? Já Sim, peguei muitas vezes a sim. distribuição da sucumbência, porque eu Uhum, efetivamente um trabalho de qualidade ou de mais qualidade que o meu adversário, né? sim. Que fez um copia e cola, tanto que usou o nome de outras pessoas no meio da petição dele, né? Que tristeza. Que É, outros tristeza. fatos, outras pessoas, enfim. Tem uma outra coisa que eu quero te chamar a atenção, Paulo, que me parece que vai Vai me mudar. ajudando a controlar o horário aí, tá, Samuel? Porque eu não Tá. enxergo. E se eu mexer, eu vou ficar aqui. Não, tranquilo, tô olhando aqui. Uma coisa que me parece que vai mudar, e eu vou te dizer antes o porquê. Agora, com essa pausa que o mundo teve, que todos nós estamos submetidos, pausa entre aspas, né? A gente foi nivelado. Eu já usei mais de uma vez essa expressão. Parece que a gente está com um safety car na vida, né? E daí todo mundo foi enfileiradinho. Tá todo mundo correndo na mesma velocidade. Bem ou mal, o cara que trabalha em casa e o cara que tem uma equipe de 100 advogados está andando mais ou menos na mesma velocidade. Não está dando para dar aquela. Ou melhor, vou pegar de outro lado, de outra forma. O cara que trabalha sozinho em casa e o cara que faz contencioso de massa, esses estão de modo muito parecido. Por quê? Não é só a captação que está limitada de novos clientes, né? Mas sim A a dos outros, a forma. minha tá ótima. A minha tá andando bem também, graças a Deus. A forma como a gente está trabalhando nos engessou um tanto. Não, nós não estamos acostumados com essas novas ferramentas. E isso tá fazendo com que nós trabalhemos todo mundo muito parecido. Isso é bom. Isso é Mas bom, sabe que porque eu daí. já tô notando uma coisa diferente. Eu sempre tive dificuldade de produzir em casa, tá? Porque meu cérebro estava Uhum, moldado, casa, descanso, sim, relaxamento, sim. enfim, diversão, né? Uhum, Agora, eu não sei se é só por ter adquirido um novo ritmo, ou porque eu tô trabalhando com a dona patroa, que é uma pessoa varre vassourinha, assim, é rapidinha, né? E trabalha um monte. Então eu tenho rendido bem mais, os meus dias têm sido bem mais cheios e cansativos uhum. do que era antes. E aí vem Talvez bem por no causa ponto do que eu ia dizer. atendimento ao cliente que modificou, né?
Eu atendo Sim, ele pela internet hoje e tal. que nos faz ganhar tempo, nos faz ganhar tempo. Nos Afinal de faz, contas, claro, não o, tem o, 2 horas o- de deslocamento, por exemplo. uhum, Mais 1 hora de almoço, meia hora de almoço, porque eu paro meia hora para comer e tal, e daqui a pouco já sim. tá de volta no computador e tal. Mas aí Segurança. entra exatamente no ponto que eu tava pensando que era o que eu ia te trazer. Ah, nós vamos passar aí por uma fase de mais capacidade e menos carteiraço. Não, não vai ser tanto o teu escritório com tantas A pessoas Carlos Gomes. trabalhando na Carlos Gomes, na Padre Chagas, nas torres ali da Borges, as torres nobres da Borges, que vão dizer que tu é um bom advogado. É a tua capacidade de trabalho. Então, esse carteiraço do teu status, esse carteiraço de ir pro local e dizer assim, ó, sabe com quem tu tá falando? Isso vai diminuir. Até mesmo, e isso a gente já nota hoje. A gente não consegue mais ir no balcão lá do setor e dizer, é assim aqui, eu tô aqui porque eu tô aqui para cumprir o caso. Não. Agora, se tu fores bom, se a tua argumentação for boa, se tu conseguir demonstrar o teu direito da maneira mais clara possível, e aí vai muito da capacidade de argumentação escrita, inclusive, essa habilidade de escrever. Não precisa gostar. E uma coisa que eu costumo confidenciar, mas eu não sei se eu gosto de escrever. Mas eu tenho consciência de que escrevo bem. É que escrever Eu é acho que eu ferramental, né? também. Eu acho que eu já gostei mais. A gente usando uma expressão que meu tio usa comigo, a gente é muito garganta, a gente é muito do falado, de se É, comunicar. eu prefiro essa parte do relacionamento, né? Fazer Uhum. audiência, fazer sustentação, Adoro fazer audiência, de adoro fazer visitar audiência. colega, de visitar o oponente para negociar. Eu gosto disso Uhum. mesmo. Isso eu tô sentindo falta, né? Uhum. Faz parte, não adianta. Dos colegas, dos clientes, né? O olho no olho. Mas é uma nova educação, sim, a gente vai habituar com isso, né? E, né, E e aí, aquele nesse sentido, negócio. também talvez é mais um diferencial, que é o advogado que consegue ter a capacidade de fazer com que o cliente dele se sinta aconchegado. Sim, certamente. E vamos ser sinceros, vamos colocar aqui a realidade que não é minha ou tua, mas é de um grande número de advogados. É a pessoa que trabalha sozinha, seja na salinha que tem, seja em home office, seja em coworking, ah, que daí ela quer negociar com a outra parte e a outra parte, não, não, vamos conversar assim, vem aqui no meu escritório. Uhum. Isso aí, nós não temos mais esse degrau de É. vem aqui para conversar, não. Não, agora já Agora, a gente já chama no vídeo do WhatsApp ou uhum, no áudio mesmo, ou no e, e-mail. E-mail tá e voltando à daí, moda. sim, e aí sejamos sinceros, o escritório de 100 advogados é muito mais engessado para conseguir fazer isso do que o autônomo. Sim, sim. E aí, então, por isso que eu digo, a gente está com safety car, tá todo mundo enfileiradinho, correndo em velocidades muito parecidas. Mas Quem talvez isso souber usar também possa isso, ter a ver, Samuel, com aquela certa represa que deu no judiciário, que ele levou um tempo sim, para se adaptar também a essa nova sim, realidade, o sistema funcionar na casa de cada um dos servidores, na casa do juiz, uhum, do resto dos servidores e tal. Teve um tempo ali que deve ter diminuído um pouco a efetividade do judiciário, e agora talvez a gente veja um ritmo diferente, né? Não sei quem uhum, vai se adaptar ao ritmo de quem. pois é. Talvez haja uma simbiose aí, né? Sim, sim, certamente. Tu já disseste uma coisa logo no começo, e que é uma coisa que eu penso seriamente, que a gente vai ter que trabalhar muito mais de maneira não presencial e muito menos tete a tete. O nosso tete a tete vai ter que ser mediado por tecnologias. É. Vai ser muito. Né, a gente não vai mais conseguir aquilo de o cliente vai falar e tu segura no braço dele. Assim, espera só um pouquinho. A gente vai ter que aprender a lidar. Eu te confesso que eu também sou contra a audiência virtual, assim, a audiência mediada, porque tem coisa que é do feeling, por mais que tu consiga controlar o teu cliente, tu não consegue controlar o outro lado. E a audiência é uma grande dança.
todo mundo tem que dançar mais ou menos junto, no mesmo compasso, para que dê certo. Do contrário, vai ficar Não, mas eu acho um que isso pagode aí a gente atravessado. consegue se adaptar. A gente consegue, às vezes, Será? passar emoção pela palavra escrita, a gente consegue na Sim, imagem passar sim. emoção, empatia, simpatia, enfim. O que a gente não consegue é ter segurança de depoimentos. Uhum, Isso é uhum. uma coisa que eu ainda acho impossível. Me parece que o judiciário vai impor alguma coisa nesse sentido inicialmente, ainda que seja uma ferramenta de andar para frente e daqui a pouco recuar. Mas me Sim. parece que há esse desejo por parte da magistratura de tocar os processos e fazer a instrução assim mesmo. Né? Uhum. Mas aí tem Tem, uma mas... coisa curiosa, né? Tem uma coisa curiosa, que pensando em audiência, é óbvio que toda audiência toma algum tempo de todas as partes envolvidas, mas é essa estrutura do depoimento e dos testemunhos que chama atenção e que pesa. Qual seria a grande vantagem? Seria tão somente a questão de isolamento para transmissão de doenças. Será que não há outras alternativas para tal? Eu não sei. Daqui a pouco o que vão fazer é criar parlatórios dentro do próprio fórum só para as pessoas não se misturarem. Isso é uma possibilidade. Agora, tem toda uma dinâmica, eu estava pensando sobre isso ontem até, tem toda uma dinâmica que torna isso não que seja impossível, mas torna isso menos eficiente para quem procura o Uhum, contrário da realidade, quem procura a uhum, verdade. Porque uhum, eu conversando com o meu cliente antes da audiência, eu conversando com as testemunhas que ele trouxe, né? Eu consigo sentir qual é a testemunha que está ali para ajudar, qual é a testemunha que está com medo, qual é a testemunha que sabe exatamente que eu acho que vai produzir a prova que eu preciso. Eu aqui consigo vai ter esse forçar, feeling. É. Hã? aqui vai forçar. É, a que vai tentar ajudar a parte, essa eu procuro descartar, né? Ou abordo ela de uma forma diferente durante a audiência, mas eu preciso Uhum, desse momento olho no olho. Eu não sei sim. se tecnologicamente a gente consegue isso por enquanto, de sentir. Esse é mais um dos problemas. Porque tá, tudo bem, tu adotar o parlatório lá para testemunha falar, beleza. Mas aí tu Uhum, fica na mão daquele ambiente, tu não sabe como é que tá a antessala, tu não sabe se a testemunha tá tomando uma pressão de algum servidor ou de alguma outra parte que uhum. tá por ali, do tipo, tratando ela como se fosse uma mentirosa, ou se ela tá naturalmente nervosa e interpreta uma palavra jurídica dita para ela que Uhum. vai deixar ela insegura, E né? daí Tipo, bota isso na adotou o que é realidade confuso. criminal, bota isso na Hã? realidade criminal e daí o negócio fica complicadíssimo. É, criminal nem tenho essa vivência para dizer, mas imagino que sim. Eu Daí, imagino que sim. porque daí, uma coisa é o cara depondo na frente da câmera, outra coisa é saber o que tem atrás da câmera ali. Se não Uhum. tem se não tem Quem é um que tio levou com um aquela porrete testemunha, né? desse tamanho, né? É. Não tá o advogado ali para peitar ou para driblar uma situação dessas aí, Uhum, eu acho bem arriscado. E no meu ramo, que tem como princípio a busca da verdade real, né? É uma dinâmica uhum, diferente, onde a prova feita em audiência, ela tem, às vezes, normalmente muito mais validade do que a documentação. É diferente do uhum, possível, né? Que dá mais valor para a prova documental, né? Muito embora uhum. também a parte testemunhal, eu acho que o trabalhista ele leva uma vantagem quando ele vai para o cível fazer instrução, porque está habituado a buscar a verdade real e às vezes acaba Certamente. recebendo um resultado melhor do que esperava, né? Uhum, Dessa dinâmica de verdade. pergunta e interrogatório, é uma coisa bem interessante, assim. Mas deixa eu te trazer também ainda em cima disso, a gente falando de documental, é, menos presencial, né? E a gente consegue passar documento no vídeo, no documento. Acho que a gente vai ser mais documental e isso traz um problema que bem ou mal, a gente falou isso no outro vídeo que fizemos juntos, que é aquele momento que todo mundo quer na frente do juiz. Aqueles 5 minutos que todo mundo quer contar a sua verdade. E isso, bem ou mal, é uma coisa que pesa na função jurisdicional,
Tu acha que diminui ou aumenta isso? Eu acho que diminui. A gente vai ser muito mais por Ah, documento, e daí a pessoa que quer porque quer olhar para o juiz e contar a verdade dela, vai ter esse nem que seja espaço, falar, né? não vai ter esse espaço. E o juiz, bem ou mal, é a única trincheira do Estado que olha na cara da pessoa e diz assim: meu amigo, se controle. Ou, meu amigo, fale mais. Eu acho que o juiz ele tem essa possibilidade de trazer para o cidadão a prestação jurisdicional de forma mais efetiva, no sentido de que o cidadão saia dali se sentindo justiçado. Mas talvez eu esteja Uhum, usando esse termo errado, esse justiçamento que eu quero dizer, é nesse sentido de tu te sentir contemplado pelo Estado. sim, Não, sim, pelo menos o juiz me ouviu e eu falei na cara dele o que eu achava. Ah, sim. desabafei. Assim como muitas vezes, muitas não, infelizmente é mais raro do que eu esperava, mais raro do que eu gostaria. Mas várias vezes já saí de audiência, as partes, o réu e o autor se abraçando, e, pô, eu não te quero mal, pô, estamos resolvido com Uhum, alívio, tu não sabe que alívio tu me trouxe, não sei o quê. uhum, Que eu acho que só na presença dos advogados e do juiz, quando tu encontra essa simbiose de energia, é uhum. capaz de acontecer uma coisa dessas. Que é a finalidade do direito, ainda que seja uma questão filosófica aqui, né, e romântica Certamente. que eu estou trazendo, mas a gente que é ser humano, não tem quem não goste demais de um trabalho que traga esse resultado para ti, né? De tu Uhum, sair assim, tipo, ah, foi legal para todo mundo o que aconteceu ali, né? uhum. E vamos ser sinceros, pensando aqui na realidade do Rio Grande do Sul, em que as sedes de comarca estão mais ou menos em municípios com 40, 50, 60 mil habitantes. Em 40, 50, 60 mil habitantes, já fica mais complicado de conhecer o secretário, o vereador, o prefeito. Sim, a pessoalidade vai embora. Sim, o juiz, ele é a mão do Estado te olhando. E imagina então, se eu estou falando isso de municípios de 50 mil habitantes, que dirá para os municípios maiores? Vamos falar aí de Pelotas, Rio Grande, Caxias, Passo Fundo, uh, Santa enfim, Maria, Santa Maria, Uruguaiana, comarcas grandes e cidades grandes, e daí trazer a própria capital Porto Alegre, aí, com seu 1,5 milhão de habitantes, as pessoas ali têm, o judiciário tem ali a audiência como seu palco. E que é o instante em que elas vão poder dizer a verdade. E ainda que o nosso sistema não faça jurar com a mão na Bíblia, dizer a verdade, somente a verdade, elas estão ali se sentindo num compromisso, realmente contribuindo para o bem de todos. Talvez seja o mais perto que essa pessoa se sinta de ser cidadão. Porque perfeito. votar, chega um momento em que a pessoa talvez não queira mais votar em ninguém, porque nenhum candidato lhe representa, porque acha que o seu voto não vai fazer mais sentido nenhum, que não vai acontecer mais nada, que nada mais faz sentido, mas ali ela faz sentido. Seja para si, seja para que o outro não prospere, seja para que a verdade seja dirimida, né? Até numa função didática, né? Tipo, tu tá Uhum, ali, tu não tem razão, tu não teve teu pedido atendido, como autor ou como réu, mas tu uhum, ali tu tira uma lição, tu tem a possibilidade de alguém te explicar o que aconteceu. Olha, tu não ganhou por causa disso, disso, disso. Ó, o juiz, olha, eu não vou te dar razão por causa disso, disso, disso. Não é assim que funciona, sabe? uhum, Ou às vezes também, isso é uma coisa que eu acho que eu vou sentir muita falta, é tu como advogado, como ator importante daquele cenário ali, conseguir segurar a emoção do teu cliente, às vezes numa pegada de mão, num uhum, tupinho na perna, numa mão no uhum, ombro, uma palavra uhum, no ouvido. Calma, depois a gente fala. Não, fica tranquilo, uhum. sabe? Mas isso faz Ah, toda a diferença. Eu tô com muito medo dessa adaptação que nós vamos fazer aí. Inicialmente, eu daí, acho que nós vamos praticar injustiça. dando um exemplo disso, eu já fechei acordo. A pessoa não queria aceitar, enfim, a transação penal fazendo audiência no GCRIM. E daí não ia fechar tudo. Aqueles casos em que uma parte agride a outra, enfim, eu olhei para a pessoa, segurei na mão e ela segurando a caneta, não sabia se assinava, se não assinava, mas estava mais por não assinar do que assinar. Eu olhei para ela e falei entre dentes:
vai perder o primário. Pronto. Esse tipo de coisa, bem ou mal, a gente acho que vai perder um pouco. Isso eu Eu lamento. acho que sim. Lamento. Cada ramo com as suas características importantes, assim, né? Mas eu cansei, Uhum, principalmente quando eu represento as pessoas de mais idade. Elas ficam muito uhum, nervosas de sentar na frente do juiz, tanto o réu quanto o autor. Então, uhum. tu tá com a pessoa de mais idade, tu caminha falando baixinho com ela, tu leva na sala de audiência, na trabalhista são abertas as audiências, né? Leva na Sim. sala de audiência para ela sentir o ambiente. Tu conta histórias daquele juiz, tu acalma a pessoa, tu vai levando. Uhum, E outra, tu deixa claro que ela não tá sozinha. Ai, uhum, doutor, tô nervoso, calma, tô do teu lado. Qualquer coisa deixa uhum, comigo. Ah, não, mas dá um outro efeito e eu acho que ajuda muito a trazer a verdade. uhum. A pessoa se sente mais à vontade. E outra, muitas vezes ela não vai ser interpretada como uma mentirosa. Porque ela tá Uhum. ali nervosa, ela parece estar mentindo. E não tá. Sim, Mas sim. é o nervosismo. E aí tu pega um juiz mais nervoso ou um advogado E mais daí? atinado do outro lado e ele começa a apertar a pessoa e a pessoa fala o que não devia falar. Porque Sim, não é aquilo. Não porque ela deveria mentir, mas porque ela não é aquilo que ela falou, ela não passou o que ela precisava passar, né? Por falta de bem isso. tranquilidade. Bem Eu isso. acho que isso é uma tendência de acontecer mais. Agora, Uhum, nesses períodos de direito de vídeo, direito, digamos assim. uhum. Paulo, entrou já bastante Mas eu gente tava chateado aqui. que não entrava mais Ah, ninguém, cara. Eu tava preso lá na imagem da minha prima ainda. bastantes comentários aqui dizendo que Ah, não acompanhei nada, nada. Desculpa, gente. entrou o Ricardo Voit, o Jonathan Souza, Ah, o ah, Ricardo é presidente da o- Comissão de Direito Imobiliário. Vai ter uma live com ele, eu acho que é depois de amanhã. opa, bacana. Tem o Não comigo, né? Ele vai fazer com Turnildo, aquele lá, que também é nossa convidada. Vai sair uma live. Não era para contar ainda essa aí. tem o Wagner Mika, não sei. É o Wagner, ele é meu contemporâneo de Ritter também. É o Ah, homem então do tá pagode certo. do futebol. Paulo, já que a gente tem 4 minutos aí antes da própria live cair, Ah, já, não voou o tempo, voou. imagina nós bebendo num bar, hein, Samuel? Quando Deus o vê, livre. Eu ia te botar só mais duas coisas na mesa. Uma, que eu acho que a gente vai trabalhar muito mais com parceria e muito menos com subordinação. sim. Parceria já é tendência, mas a gente vai ter vínculos muito mais livres, vão ser muito menos amarrados a escritórios, a corporações de advogados, e a gente vai. Eu acho que os escritórios vão encolher. Haverá ainda grandes escritórios, por óbvio, mas a tendência é pegar uma pessoa Valorizar e o ela pequeno. vai ajudar a distribuir, né? Uhum. E por último, que eu separei aqui como Unidades comentário que eu acho que. autônomas, assim, né? Uhum, uhum. É que acho que a gente vai ter muito mais atividades inter e transdisciplinares e muito menos áreas estanques. Eu acho que vai acabar isso assim, ó. Eu sou advogado de reclamante de empregado do Banco X. Uhum. Conheço gente assim, tu conhece gente assim que se É, especializa muitas numa vezes é matéria de tal matéria? pelo perfil geográfico mesmo, né? Que o camarada tem maior aquisição de clientela porque está localizado, o escritório está em tal lugar. E eu acho que agora sim, agora vai começar a gritar mais ao conhecimento, à especialidade, né? Uhum. E daí, mas ao mesmo tempo sabendo lidar com outras áreas. É o Sim. advogado sabendo falar com assistente social. Aquilo que a gente, bem das antigas, que daí volta no início, de pensar fora da caixa, é conseguir pensar, né? O cara que é do direito penal vai ter que voltar a saber medicina legal. Que daí vai para conseguir interagir e entender um pouco mais disso. É o cara saber transitar direito e psicologia, é direito e Mas serviço até social. nesse ponto aí eu acho que isso aí vai facilitar, porque hoje eu tô Sim, sim, a certamente. mesma distância que eu tô de ti, eu tô de uma assistente social que pode me esclarecer alguma coisa que eu não teria no mundo físico, né? A É questão uma é, tu cultura queres nova, estar com a diferente, mesma realmente distância? importante isso aí. Interessante essa visão. Não, e daí vem essa pergunta, tu queres estar com a mesma distância? Quem quiser, eu acho que vai ter mais espaço. Quem não quiser, tá cortado.
Bem isso que que a possível. Giordana diz. A advocacia se torna artesanal, e daí eu acho que esse nome Isso. veio pra E é moda. um conceito que eu acho maravilhoso, artesanal. Eu Eu uso também. para me conceituar. Eu gosto de. Uhum, Pô, tá que é começando o. a chegar um monte de gente nova aí na nossa saideira aí. Pois é, Outro e dia a saideira gente mesmo, vazou. que a gente não tem muito mais do que 1 minuto. Não, 28 segundos, 27, 26. Muito obrigado para todo mundo. Perdão que eu não pude dar um abraço Obrigado, aí ao pessoal. Tchê, fiquei lá em cima nas mensagens, senão daria. E obrigado por ti também, Samuel. Valeu, cara. Eu que E até agradeço. o próximo aí. E eu não esqueci que eu Até a te devo próxima. o vídeo do preposto, tá? Ah, por favor. É, Falamos. não dá mais para comentar nada. 5 segundos. Obrigado aí para todo mundo. Boa noite, bom